Leda Maria Martins, pensamento curricular, pensamento sobre culturas e sobre práticas artísticas e culturais. Eu queria começar a mesa agradecendo a professoras e professores que vêm trazendo estudantes, né, das suas disciplinas para cá. Então, muito obrigado. É de muito interesse para a gente que essa relação vá até, inclusive, o ensino básico, né? Então, ter aqui estudantes de outras áreas, além das áreas das artes, é muito potente para a gente. Então, gostaria de apresentar nossa convidada, Deise Cabral. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, e daqui a pouquinho eu faço uma apresentação maior sobre cada pessoa. Agora eu vou compor a mesa. Gostaria de chamar também a professora Manuela Barbosa, que faz parte também. Vamos aplaudir. E também aproveito para chamar o professor Reginaldo Carvalho, que vem da UESB, na Bahia. Onde quiser. Então, mesa composta. Vamos iniciar. Eu queria começar a mesa dizendo da importância desse evento, né, como mais um evento dentro de um projeto maior, que é um projeto que foi aprovado por um edital do CNPq, Pró-Humanidades, em 2022, e que prevê ações efetivas de políticas públicas no campo das humanidades. Então, o projeto que faz parte desse seminário é o projeto Artes Cênicas e Universidade, Repensamento Antirracista. E as professoras Neila Maciel, Cristine Santana, Alexandra Dumas compõem comigo a coordenação desse projeto. E eu gostaria também de iniciar a noite de hoje com um poema, né, já que estamos no campo das artes, da nossa homenageada Leda Maria Martins, que me toca profundamente pela síntese de tantos anseios e demandas que vejo estampadas na parcela negra de nossa sociedade. Vivente dos amanhãs, até quando? Sísifo de numerosos fardos, até onde? Clausura de tantos gritos, de tantos giros, até qual? Esse poema se encontra no livro As Ruas Anônimas, de Leda Maria Martins, que tem uma obra poética e dramatúrgica também, bem interessante. Bem, vamos dar início agora a nossas falas. A gente vai ter falas de até 20 minutos, depois a gente vai abrir para uma conversa, né, para troca de conhecimento, de informações. Então, eu gostaria de começar vou fazer uma apresentação super breve sobre as professoras, cada uma na sua hora de fala, e também sobre o professor Reginaldo, porque vocês podem complementar, né, a apresentação de vocês. Então, vamos começar com a professora Deise Cabral de Moura, não é isso? Deise Cabral de Moura é mulher negra, nordestina, de origem periférica, filha de Severina e João Luiz, mãe de Dandara e de Oranian. Possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-doutorado em Literaturas Negras pela pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos.
Atualmente é professora associada do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco e participa da gestão colegiada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPE, NEAB. Tem experiências na área de educação e formação de professores e professoras, com ênfase nos processos de formação, educação das relações raciais, gênero e raça, literatura afro-brasileira, alfabetização e educação de jovens e adultos. Participou da fundação do Instituto de Estudos da África, na UFPE, é membro da Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN, faz parte dos grupos de pesquisa vinculados ao CNPq, Educação das Relações Étnico-Raciais, na Federal de São Carlos, Epistemologias Negras, Geografias Negras e Indígenas, da UFPE. Professora convidada do Programa de Pós-Graduação Profissional em Culturas Africanas da Diáspora e dos Povos Indígenas da Universidade de Pernambuco. É organizadora do livro Educação das Relações Étnico-Raciais nas Escolas, o que indicam as pesquisas, e autora do livro Leitura e Construção de Identidades Raciais na Educação de Jovens e Adultos. Também do livro de literatura infantil A Rainha Dandara e a Beleza dos Cabelos Crespos, todos eles editados pela editora universitária de Pernambuco, da Federal de Pernambuco. E o livro de literatura infantil Oranian e a Grande Pescaria, editado pela MASA Edições de Belo Horizonte, em 2014. Professora Deise, é uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu estou nervosa. Olha, gente, é de uma felicidade ímpar, né, estar participando desse evento. Eu quero agradecer novamente o convite, né, dizer da importância dele, no sentido da gente poder ter esse espaço para fazer mesmo a gira, né, girar, para a gente poder se afrochegar, para a gente poder se acolher, engravidar mesmo, não é, de epistemes que nos alimentam, na verdade, de voltar para si, não é, se ler, se entender e poder estar nesse espaço tão árido, duro, que é a universidade, continuando, né, nesse enfrentamento diário contra o racismo, para a gente poder estar dando conta de garantir mesmo, né, que a nossa produção, que as nossas epistemologias se façam presentes e engravidem outras pessoas. Então, boa noite, né? E eu quero saudar os mais velhos, pedir licença para a minha fala, e eu saudo os mais velhos, aqui na perspectiva mesmo, né, da ancestralidade e da representação, na professora Leda Maria Martins, que está aqui presente, né? Então, sua bênção. E aí, para mostrar que a gente está, né, seguindo e aprendendo, eu quero iniciar convidando vocês para cantar um pouco comigo, para mexer o corpo. Eu não canto muito bem, e essa história de começar a cantar já é a Leda dizendo assim, olha, bota essa voz, bota esse corpo para fora, vamos, e isso faz parte, porque constrói na gente tantos complexos, né? E eu comecei a dizer, minha voz é feia, eu não gosto de cantar, eu não sei cantar, só canto no banheiro, nos karaokês da vida, depois de uma cervejinha. Aí, aqui, ó, em homenagem a ela, vou usar e convidar vocês, né, para essa música. Um sorriso negro, um abraço negro, na palma. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Tua voz é linda, homem. Negro é a raiz da liberdade. De novo, um sorriso negro. Um abraço negro traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é
A raiz da liberdade. Axé. Veja, não posso me espalhar muito, que eu falo demais, e a gente tem só 20 minutos, ele tem a tarefa difícil de me controlar. Ó, para aí, que vai ser difícil, vou ficar em pé. Então, gente, olha, para essa conversa nossa rápida, eu pensei, junto com o Érico, né, da gente falar um pouco da educação das relações étnico-raciais, que é o meu campo, racismo, epistemicídios, e refletir, né, como é que isso se materializa nos currículos universitários. Eu vou fazer diferente por conta do tempo. Eu vou falar da minha experiência, usar as fotografias e ir narrando um pouco para vocês. Permitem, assim, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e tem também os NEABIs, né? Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, a própria constituição do NEAB, que em quase todas as universidades ele é visto ainda de uma forma muito marginalizada, excludente. Os NEABs não têm dotação orçamentária, os coordenadores de NEABs não recebem nenhuma FG, que é alguma gratificação, então é tudo por esforço docente, né? Então, eu estou participando participei da criação do NEAB da UFPE e venho participando da gestão, que hoje a gente pensa numa gestão colegiada, até para não ficar tão centrado em uma pessoa, mas é sempre na perspectiva do esforço docente. Ou seja, o esforço docente para nós, professores universitários, você faz, né? Você se esforça, você se cansa, mas não tem esse retorno na perspectiva financeira, não. Inclusive, as comunidades, a ida às escolas, porque eu acho que um movimento importante para que a gente faça essa gira, para que esse conhecimento, não é esse, você estar na universidade, mas você não ficar preso, restrito aos muros da universidade, assim como as suas produções. E você ir nas escolas, nas comunidades, nos terreiros, nas praças, nos movimentos sociais, assim como um movimento de trazer, né, fazer esse convite de trazê-los para as escolas. Então, os NEABs eles já nascem de uma perspectiva do papel compreendendo, né, da força das epistemologias negras e indígenas, da importância de estar presente nos currículos, né? De coisas, esse corpo tela também carrega dores, também carrega ressentimentos, também carrega potências, também carrega rebeldia. E aí eu acho que não tem uma resposta. Desculpa, Robson. Vitor. Desculpa. Eu sou péssima para guardar nomes. Eu posso te reconhecer em qualquer lugar, mas o nome, enfim. E, principalmente, quando você toca nessa questão do isolamento, eu também ainda estou estudante aqui, e acho que agora a estudante vai falar um pouco mais do que a identidade da professora. O racismo ele está presente em todos os lugares. Ele se retroalimenta. Se a gente acha que a gente está mexendo, movendo no currículo, daqui a pouco a gente tem que estar pensando no NEAB, na extensão, a gente tem que pensar na reunião de colegiado, na estratégia conjunta. Eu tenho escutado muito isso de colegas negras e negros que estão no espaço universitário. A gente está sempre tramando. E tramando no bom sentido mesmo, sabe? Tramando, parece que a gente está o tempo inteiro buscando estratégias de defesa. Eu, particularmente, ando bem cansada. Eu tenho dito que eu não tenho conhecido uma pessoa negra, sobretudo mulheres, sobretudo corpos diferentes, que não estejam exaustas, sabe? E isso é muito preocupante. Enfim, tenho uma trajetória como estudante na educação pública, a maior parte do meu tempo. Eu estudei até a 5ª série na escola privada, e são os anos mais terríveis assim, da minha vida. Eu acho que eu era uma criança depressiva e eu não sabia. Sei que a gente está dando também muitos nomes a tudo, mas aquele espaço me adoecia. E eu só consegui refletir sobre isso. Aliás, consegui refletir, não, continuo refletindo, né? Acho que é aqui, para a vida.
Mas, em alguns momentos, eu olho para as feridas, em outros momentos, eu olho para as cicatrizes, em outros momentos, eu olho para quem já se levantou, para quem está caindo, para quem está me abraçando, para quem, enfim, está motivado a pensar nessas políticas de afeto. É fácil? Não, não é. Nessa trajetória toda, eu tenho também que ser muito sincera, partindo de uma particularidade, mas acho que é um sentimento muito coletivo também. Eu acho que, à medida que a gente vai, graduação, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, a coisa vai ficando pior. Eu não vou dizer que vai ficar melhor. Ela não fica. As minhas experiências, elas são compartilhadas também. Eu falo isso com muito pesar, porque eu gostaria de dizer muitas outras coisas mais positivas. E estou muito no movimento de esperançar, mas esse meu esperançar tem me dito que não dá para justificar só lutando. Sabe, é muito doloroso, falando diretamente com você, compartilhando dessa solidão, eu me senti ilhada quando eu vim parar aqui. Eu vim muito feliz, pensando que eu estou na terra de Beatriz Nascimento, de Severo da Celino, mil motivos, sabe? E eu amo estudar. E quando eu cheguei, eu tive esse sentimento da única negra do doutorado. Então, você falava de como as pessoas lá diziam, é baiana, tá assim. As pessoas achavam que eu estava pronta para sair. E estou. Mas, assim, o tempo inteiro no Ileaie, que a gente só fala de batuque, enfim. Beirou um pouco, foi muitas fronteiras entre um pouco de xenofobia, um pouco de racismo, um pouco de tudo. Então, num primeiro momento, eu me isolei. Depois, eu percebi que não dá para sobreviver no isolamento, né? Mas eu precisei muito entender essa confusão de vir de um lugar onde tudo é difícil também. Eu morava em Salvador, mas eu acho que eu estava na minha bolha. Eu estava ali um pouco menos desconfortável. Então, foi bastante difícil. Era bastante difícil, em muitos momentos das disciplinas, ouvir que a pesquisa de alguém que trabalha com a escritora italiana é incrível, há muita potência, muita genialidade. E havia... Eu não estou querendo colocar binarismos, mas, quando eu apresentava os meus trabalhos, eu era apaixonada. Também sou, mas era uma destituição, sabe? Era sempre me colocar como emocionada do rolê, era sempre como, olha, como ela é apaixonada, como ela fala assim, então... E eram muitas risadas sobre os nomes e os conceitos que eu trazia. Eu me sentia ridicularizada. Um dia eu apresentei um trabalho, eu não vou ficar só nas catástrofes, não, mas, enfim, é um momento também da gente esperançar, denunciando, se mobilizando, sabe, desconfortável. E eu lembro que eu falei um dia para o meu companheiro, nossa, eu já passei por lugares terríveis, mas o sentimento do racismo, infelizmente, que eu sentia aqui dentro, nesse espaço, UFES, foi muito difícil. Mas foi também muito bom, porque o que eu fiz? Eu aprendi muito cedo com o meu sobrinho mais velho, quando ele tinha lá 3, 4 anos, o menino era assim, terrível, continua sendo, mas... Ele perguntava muita coisa, e tudo que a gente... Faziam perguntas que a gente tinha que elaborar, e às vezes não conseguia. E aí ele já vinha com a resposta pronta. Ele fazia perguntas cabulosas, assim, de abrir o Mar Vermelho de novo, e depois ele mesmo respondia. Perguntar não ofende. Então, eu comecei, depois do silêncio, eu fui buscar pares. Encontrei alianças em pessoas brancas, ativas, críticas. Encontrei alianças em pessoas que respiraram outros lugares e voltaram com outras reflexões, porque eu sempre digo em tudo que eu falo de Sergipe, gente, Sergipe é negro. Sergipe é negro. Ponto. E aí... Eu lembro que peguei uma disciplina que, para mim, era tão importante, o texto narrativo, não sei o quê, estudo dos textos narrativos, e estava no plural, então eu fui com aquela esperançazinha, né? E aí, quando chega a ementa, 21 obras, todas de homens brancos e todos europeus. E eu usei da pedagogia do constrangimento que aprendi com meu sobrinho lá de 3, 5 anos, e perguntei. Perguntar não ofende, então, mas a gente vai estudar todos esses homens, todos esses homens brancos, mas não... E aí era sempre aquele lugar do... Vou colocar um nome... Esse foi bem atrevido, eles, tipo...
Não mudou uma linha. E, naquele momento, para mim, foi importante declinar. A gente estava vivendo uma pandemia com um formato sinistro de aulas. As minhas aulas se mantiveram com a sua duração de 13 horas às 17 horas. Era eu, computador e 1000 telas. E eu achei que eu não precisava passar por aquilo, já que era tão irredutível. As minhas perguntas foram perguntas pedagógicas. O meu incômodo foi um incômodo, assim... Eu esperei aquele tempo de trancamento, sabe? Não, ele vai mudar de ideia. E ele não mudou, e aquilo foi muito claro. E aí foi minha oportunidade de dizer também que aquilo era identitário, que a gente estava falando só do homem branco, europeu, e blá, blá, blá. E nesses momentos, era sempre um descarrego de energia muito grande, sabe? E aí, o que é que eu fiz? O NEAB foi um lugar de porto seguro, de respiro. O coletivo, para quem é daqui, né, o coletivo Beatriz Nascimento de Estudantes Negros e Negras. E não é só porque a gente discute essas questões, mas é um lugar onde a gente se vê, onde a gente troca experiências, onde a gente se fortalece, onde a gente não enlouquece, porque, em muitos momentos, eu estava quase acreditando que eu não era uma pesquisadora, sabe? Que eu era só uma pessoa apaixonada pelo que eu discutia. E não há problema em ser apaixonada, sabe? Mas o que é que faz eu ser considerada emocionada e a outra colega ou outro colega um intelectual maravilhoso que merece, inclusive, financiamento público? A gente precisa discutir as políticas de permanência. Lembro que um dia eu perguntei, né? Eu sou muito perguntadeira. E, no primeiro encontro de aula inaugural, eu saí tão assustada que eu quase fui, no outro dia, cancelar a matrícula. Eu falei, meu Deus, eu estou entregando a minha alma aqui. E, quando eu fiz a pergunta sobre como eram as políticas de bolsas, nossa, eu acho que vocês já devem ter escutado, de alguma forma, alguma notícia sobre uma maluca que tinha chegado no doutorado, porque foi assim. Então, eu não quero... eu estou falando dessas dores e desses lugares desconfortáveis, porque a gente também passa por isso. E é uma grande ilusão a gente ficar achando que a gente vai chegar em Wakanda. Não. Mas é possível. Eu comecei a fazer essas perguntas também. Lembro que, na época do mestrado, uma pessoa que estava na banca de avaliação falou assim, eu tinha feito uma citação da Sojourner Truth, e 1800, muito velho, mas isso já está desatualizado e não sei o quê. A gente lê Platão, a gente cita essa galera toda, todo mundo aí. Por que ela não? E aí eu estava rindo, né, porque saiu uma publicação mais recente, e aí um novo ISBN, eu falei, agora pode, porque a publicação está datada, né, de 2020, 21, uma coisa assim. Mas, enfim, a gente vai gingando, às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta, mas é muito importante se fortalecer, é importante que a gente leia. A biblioteca não vai ter, muitas vezes, os livros que a gente precisa. No meu caso, eu não tinha. E era curioso, porque até as obras que eu pesquisava, eu pesquiso a obra da Conceição Evaristo, e o livro mais caro da Conceição custa R$40. Eu já tive que ouvir como argumento que não havia mais espaço na biblioteca. E professores, eu sei que a nossa realidade é difícil, mas como professores universitários e efetivos, enfim, a gente tem uma condição em relação à população relativamente aí da sociedade muito mais confortável. Se eu, como estudante sem bolsa, consigo me mover, por que não? E aí eu lembro de um dia, né, sou chatinha, que o professor veio me pedir os livros emprestados, e eu fiz toda a questão, sabe aquele orgulho de dizer, não, eu não empresto os meus livros. E, assim, não era arrogância, sabe? Era para dizer para ele, o livro que você me obrigou a comprar, porque tem tradução sua e de fulano, de ciclano, e que eu só usei na sua disciplina, custou R$126. Esse custa 30, 40. Então, vamos nos movimentar. A gente não pode... não podemos mais sobrecarregar os professores, as professoras, as pessoas negras. A gente precisa compartilhar. E aí, entre nós, é isso. Estar juntos. Eu sei que é difícil, a gente não é um bloco único, acham que pessoas negras todas... Não, a gente tem as nossas diferenças, eu fico muito no que a minha
avó, as mulheres da minha família diziam, minha mãe até outro dia, a roupa suja se lava em casa, entre a gente é uma coisa mesmo, sabe? Acho que a intimidade, aquela irmandade que muitas vezes a gente encontra na cumplicidade do olhar no RU, na cumplicidade da fila da Xerox, na disputa para o livro, né? Que às vezes existiam coisas horríveis, como ir à biblioteca correndo e esconder o livro numa outra estante, sabe? Porque não há espaço e não há orçamento para obras que custam a partir de R$30. Então, a luta é grande, ela é imensa, mas a gente não vai voltar. Acho que, se for preciso também desistir, uma coach de cancelamento, também desista. Eu acho que a gente precisa saber até onde a gente suporta, até onde é possível, porque, falando de casa, falando da UFES Casa, particularmente no meu programa, nós perdemos pessoas. Nós perdemos pessoas. E isso foi um grande silêncio. E o meu sentido de trazer aqui essas questões é muito nisso, no sentido de pensar, vamos proteger a nossa saúde, a nossa integridade passa também pelo nosso bem-estar. E aí é isso, eu tenho visto tanto das nossas sucumbindo, não suportando, morrendo prematuramente. Eu acho que isso também é genocídio. Então, procure os iguais, procure as pessoas aliadas, para além das pessoas negras também, porque elas existem. A minha turma é uma turma muito pequena, mas eu tive muita sorte de ter pulverizado assim, parcerias. E algumas pessoas que me ajudaram em muitos desses momentos que eu ficava constrangida depois de 15 dias, não sei quanto tempo, trabalhando naquele texto de seminário, e eu não ouvia perguntas, eu só ouvia que eu era apaixonada e eu ficava indignada. Depois é isso, eu não sei fazer as coisas sem amor, sem envolvimento, não era necessariamente um xingamento, sabe? Mas eu questiono esse lugar da destituição da nossa capacidade de criar episteme, de produzir pensamento, de repensar, de errar, inclusive, né? Então, assim, espero não ter trazido desesperança, não. Eu quero que a minha fala continue sendo motivadora, mas é também uma motivação muito franca, muito sincera, sabe? A gente precisa buscar alianças, estratégias, e essas foram algumas. Eu acho que a gente precisa de muitas. A gente tem que estar, infelizmente, meio nesse clima de alerta. Eu gosto muito de estar me sentindo à vontade, como não estou nesse momento. Acho que o nosso corpo também responde, né, de uma outra forma. E eu comecei aqui hoje falando do quanto eu estava me sentindo confortável. Então, quando a gente está confortável, a gente produz melhor, a gente pensa melhor, a gente escreve artigos melhores e a gente contribui melhor. Ninguém funciona com apertos de mente, né? E ser destituídos daquilo que a gente é. Carolina também dizia, né? Por viver 1000 anos, eu vou continuar sendo preta. Então, no mais é isso, é uma conversa muito longa. Você tocou aqui, engatilhou a pessoa. E é isso, eu acho que a gente possa ter outros momentos de encontros. Os encontros, eles se refazem, seja numa lembrança de algo que eu falei, de algo que eu ouvi aqui também. A gente vai alimentando essa chama de esperança, de luta e prospectando dias de paz, de respiro, e que a gente não precise se justificar tanto, né? A gente tem lá os tópicos, justificativa nas paradas que a gente escreve. Mas a gente não precisa se justificar na vida, nas nossas escolhas, porque eu passei 4 anos numa escola filosófica entre Grécia, Alemanha e França, e nunca foi questionada a paixão de nenhum dos meus professores, que já fazem, alguns estão fazendo 40 anos estudando a mesma coisa. E tem esse lugar do ineditismo, né? Parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, então a exigência, assim, não vai ter nada de novo, vai, eu vou chegar dando cambalhotas, porque a gente fica tentando, parece que nessa tentativa, corrida insana de responder alguma coisa, que a gente não para, a gente está sempre achando que ainda não é o suficiente. E é o suficiente, respeite o próprio tempo, façam perguntas. Aí, de tudo, o que eu deixo aqui façam perguntas. Sou um pouco legalista no sentido de as minhas perguntas não eram ingênuas. As respostas também não eram, mas geravam desconforto. Em alguns momentos, isso foi diálogo, virou diálogo. Em outros momentos, isso virou abraço, virou palavras de conforto, virou a gente pode estudar junto, a gente vai ler junto, a gente tem uma outra figura que também diz isso.
né? E a gente vai descobrindo formas de existir, mas é preciso se proteger também. Muito obrigado, Manuela. Nossa, falas super potentes, né? Queria ficar escutando assim horas, né? Acho que a gente tinha que pensar assim um dia para cada pessoa, porque são coisas muito necessárias, né? E olhares muito específicos. Então, a gente vai passar para o professor Reginaldo Carvalho e, em seguida, a gente vai abrir para uma conversa, né? A gente vai ter um tempinho para conversa. Professor Reginaldo Carvalho é docente da licenciatura em teatro da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, coordenador da linha de pesquisa em Circo Negro, do Grupo de Pesquisa e Extensão em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro, Grupano, e autor do livro Dionísio pelos Trilhos do Trem, Circo e Teatro no Sertão do Brasil. Então, agora é com você, Reginaldo. Obrigado. Boa noite a todas, a todos e a todes. Quero começar saudando aqui as colegas Manuela e Deise pelas falas belíssimas, sensíveis, né? Inspiradoras, bonito de ouvir, de sentir também, muita vibração, muita energia, né? Dessas forças que se encontram. É bonito quando isso acontece. Fazer um agradecimento à professora Alexandra Dumas, que é a pessoa que sempre me traz a Sergipe. E eu fico feliz e agradeço. Obrigado, querida. E ao professor Érico José, estendendo aí a toda a comissão organizadora desse fórum. Eu estive no primeiro, que foi online, você citou, e mediei uma mesa da professora Evani e do professor Tony, da UFAL, que nos deixou, né? Ancestralizou. E eu gostaria, de alguma forma, fazer uma referência a ele, né? A professora Leida estava lá assistindo, para a nossa alegria, sempre lá. Obrigado, querida. Então, eu sou do centro-norte da Bahia, um município chamado Senhor do Bonfim, que fica a 374 quilômetros de Salvador. Sempre interessante dar essa referência, né, para a gente pensar essas baías. As baías são muitas, as próprias regionalidades contemporâneas da Bahia, e como elas se configuram culturalmente na fricção com outros estados brasileiros, seja com Minas Gerais, seja com Pernambuco, né? E aí vai depender muito das posições geográficas, né, que esses municípios se inscrevem. E eu nasci no município de Senhor do Bonfim, que é uma região do semiárido brasileiro, e é uma região de muitas serras, né? Uma região onde habitavam os indígenas paiaiás, cariris, e que durante muito, e que tem no seu território, segundo o último censo, a maior, em termos proporcionais, naturalmente, a maior comunidade quilombola do país. Reitero, em termos proporcionais, tá? Que é a comunidade quilombola de Itijuaçu, que tem um samba lindo, que é o samba de lata, que aquelas mulheres tocam e cantam e dançam, é uma coisa muito incrível. E eu lembro que, na minha infância, eu ia assistir ao samba, até escrevi um texto sobre isso, O Menino e o Samba, que eu ia assistir o samba desde muito cedo, e as pessoas praticavam muito racismo recreativo enquanto elas se apresentavam. Era constrangedor assistir. Eu, como criança, achava bonito, achava que eu me parecia com elas, e todo mundo ao meu redor estava zombando daquelas mulheres. E elas resistiram, e o samba resistiu, e hoje a cidade inteira se prostra diante do samba de latas de Tijuaçu e vai lá pedir a bênção, e vai ouvir, vai fazer tese, dissertação, documentário. Na sala da prefeitura tem uma imagem do samba. Incrível a força que essas mulheres... Tem alguns homens também, mas são muito poucos. Sempre muito poucos.
principalmente as mulheres, e majoritariamente as mulheres, o que aquele samba conseguiu fazer, na forma como se olha para Tijuaçu, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Pois bem, o meu pai era ferreiro. E só muito tempo depois, eu vim me dar conta de que, como criança, eu produzia sancofas. Porque meu pai era ferreiro, ele tinha muita encomenda, precisava elaborar os gradis da comunidade inteira, que era a comunidade da Olaria e o bairro do Bonfim 3, era Minha Casa Minha Vida dos anos 80, que tinha casa com 7 metros quadrados. Um pequeno vão com um banheiro. E, às vezes, moravam ali uma família com 3, 4, 5 pessoas, uma praticamente dormindo por cima das outras. Então, nós nos mudamos para essa comunidade. Meu pai foi sorteado, ganhou uma casa lá e montou uma oficina. E aí ele tinha uma engenhoca de produzir a sancofa, que eu não imaginava que fosse sancofa. E aí a gente pegava aquele barrote de ferro, cortava, dobrava na engenhoca, fazia uma parte do coração, estou falando do coração estilizado, pegava uma parte do coração, pegava a outra, soldava, lixava, pintava, lançava na grade e ficava aquele conjunto horizontal lindo. E eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes. E minha mãe, por outro lado, tinha uma caixa de fotografias antigas de uma experiência de teatro no quintal da casa do pai dela. Eram fotografias preto e branco, e ela me contava as histórias. Minha mãe era uma memorialista, e contava a história das artes do espetáculo da cidade, porque ela acompanhava desde criança em razão de ter um pai artista, o meu avô. Ele era sapateiro, filho de um militar que deixou Olinda, no final do 19, encontra uma lavadeira, que sai em processo migratório do Crato, param em Senhor do Bonfim, ali se casam, têm 3 filhos, um deles o meu avô Zé Dalmerinda, que se torna sapateiro e depois sai da cidade de Bonfim com um circo. Final dos anos 30, início dos anos 40, Circo Merediva. Ele fica no circo, vai se experimentar como ator de melodramas, feitura de textos, corda indiana. 6 meses depois, em razão de dificuldades financeiras pelas quais minha avó vinha passando, pela ausência do ofício de sapateiro que ajudava em casa, ela também lavava roupas, ele volta para casa, consegue um trabalho na Estrada de Ferro São Francisco, que tinha sido criada em 1863 para ligar Salvador, o porto de Salvador, as águas do oceano com as águas navegáveis do Rio São Francisco, que iam de Juazeiro, chegavam em Minas, Pirapora. Então, essa estrada de ferro, a Estrada de Ferro São Francisco, ligando Salvador a Juazeiro, ela vai fazer um movimento de vários artistas do teatro, do circo, né, das letras, por essa região. E aí, o meu avô, trabalhando nessa estrada de ferro, ele tem um contato privilegiado com esses artistas do circo. Aluga uma casa ao lado de um terreno, que era a Rua da Lagoa, onde essas companhias se instalavam, e mesmo tendo voltado do circo, manteve contato perene com o circo, que era um grande centro cultural brasileiro, e que tinha, e tem aí, né, em toda a extensão do 19 e do 20, um papel muito importante como esse centro cultural que vai para vários lugares. As companhias chegavam numa pequena cidade que tinha estrada de ferro, eles paravam ali, se dividiam em trupes e iam para tantas outras cidades. E muitos artistas negros e negras tiveram um papel que a gente conhece ainda pouco. A gente fala bastante do Benjamin de Oliveira, a gente começou a falar de Palhaço Chamego, Dona Maria Elisa, mas a gente ainda sabe pouco sobre aquilo que Carolina Maria de Jesus diz, né, que eu ia levar minhas peças para os donos de circo, ele falava, que pena que você é preta. A gente sabe pouco sobre o Assis Valente, que deixa o Recôncavo, vai para Senhor do Bonfim, trabalhar no hospital, recita versos do Guerra Junqueiro. Os Saltimbancos são considerados versos anticlericais. Ele é expulso de Bonfim, sai no circo brasileiro, mas tem registro dele, inclusive menino, 13 a 14 anos, compondo em Senhor do Bonfim, e depois nesse circo. E ele vai falar disso algumas vezes. Bem, esse era o currículo que eu tinha em casa. Esse era o currículo que eu tinha em casa. E aí eu chego à Universidade Federal da Bahia e fazia teatro.
inspirado pelo meu avô, fazia teatro no quintal de casa. Quando eu chego na Universidade Federal da Bahia, no ano de 2001, para estudar teatro, nada disso tinha valor, né? Inclusive, tinha uma história de que, se é o realismo e eu vou trabalhar com um dramaturgo do 19 da Noruega, onde é que entram os negros aqui, gente? Nem cabe, entendeu? E aí, toda aquela experiência, né, vinda desse espaço tão importante de formação, de casa, do quintal, né, da serralheria, sendo desprezados, e eu demorei muito para me reconectar a isso, quando, já no final da graduação, encontro com a professora Ângela de Castro Reis, do Rio, que estava em Salvador, e a história do meu avô vira dissertação de mestrado. Quando eu vou olhar para o quintal do meu avô, que eu vou chamar de quintal teatro, e que era em frente a um terreiro da Ialorixá Maria Pinto, e às vezes as cadeiras do terreiro iam para o quintal teatro, às vezes as cadeiras do quintal teatro iam para o terreiro, dependia do número de gente e do dia o que acontecia. E aí, eu vou observar a estrada de ferro, Alagoinha, Serrinha, Senhor do Bonfim e Juazeiro. Não considerei Salvador. Alagoinha, Serrinha, Senhor do Bonfim e Juazeiro, e vejo que tinham tantos e tantas homens e mulheres como Zé da Almerinda nessas cidades produzindo as suas artes, nos seus quintais, nos cines-teatros. Só que aí eu observo que tinha uma base que os ligava, né, do ponto de vista da produção do texto teatral e também do modo de interpretar, que eram, além das cançonetas, né, números cômicos, era o melodrama. E aí eu vou fazer, inclusive, numa articulação que a professora Chandra Duma fez com a professora Idelete Musar, vou fazer parte do doutorado lá na França para olhar a configuração do espetáculo circense moderno. Eu queria entender isso, como é que esse espetáculo foi configurado. E aí a gente vem para uma questão muito importante, sobretudo para esse debate aqui, que é a gente separar o que é circo de artes circenses. Então, o circo é um espetáculo moderno que se organiza no último quarto do século XVIII na Inglaterra como espetáculo comercial, migra para a França. O encontro do Philippe Astley com o Adolfo Franconi, que vinha da Itália, faz os artistas populares das feiras chegarem ao espetáculo que se reconfigura. Então, a gente tem aí esse, e o encontro com os ciganos, as viagens, as estradas de ferro vão ter um papel importante na disseminação desse formato de espetáculo. Só que as artes circenses, que esse espetáculo comercial vai tomar, são ancestrais. E essa é a questão. 2 exemplos: acrobatas da Serra do Cipó, São Raimundo Nonato, Piauí. 5.000 anos de acrobacias em experiência pictórica. Os dogons, no Mali, pernas de pau há 600 anos. Então, não dá para dizer que o equilíbrio em perna de pau é elemento do espetáculo circense moderno. E aí, se a gente vai buscar nas diversas disciplinas do circo, e esse é o nosso movimento recente, muito recente, a gente vai encontrar essas respostas dessas artes circenses ancestrais. E observem, é muito comum a gente achar no mercado editorial o circo negro, a música negra, a dança negra, a literatura negra, o cinema negro. Não estou dizendo que é facílimo, mas tem fortuna crítica sobre. E o circo negro? Cadê? Ou as elaborações teóricas, as reflexões sobre as pessoas negras no circo? Tudo muito tímido ainda, porque o que a gente vinha considerando é que o circo era esse lugar maravilhoso, que tudo já era diferente mesmo. E é importante considerar que essa configuração do espetáculo circense moderno teve um papel muito importante na disseminação do racismo, a partir de uma interpretação e de uso das teorias racistas do 19, quando vai expor esses corpos negros, não por escolha. E anterior ao 19, né, o caso da Sartis de Batman, né, da África do Sul, a história, os seus restos mortais só foram repatriados sob Mandela. Ota Benga, do Congo, nos Estados Unidos, exibindo em zoológico, macaco do lado. Espera aí, o que é que zoológico tem a ver com circo? Essas exibições, né, como elas foram configuradas, inspiradas nessas ideias,
pseudocientíficas, elas provocavam isso, inclusive muitos indígenas brasileiros, muitos indígenas foram levados às exposições coloniais. Então, era um horror. E os espetáculos circenses, eles assimilaram isso. E a gente, com a nossa resistência, com a nossa imponência, com a nossa inteligência, se reposicionou dentro do espetáculo circense, mas com uma questão gravíssima que permanece até hoje, em termos de racismo recreativo, como a piada do palhaço. Né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu me senti muito constrangido com relação a isso foi no espetáculo circense, que tinha um homem negro do meu lado, e o palhaço se referia a ele como Tição, e ele passou o espetáculo inteiro fazendo piada com aquele homem, e eu disse, eu não quero mais voltar para aqui. Não era comigo, eu era criança, mas eu sabia que eu era parecido com aquele homem e que eu seria o próximo. Aí tem um papel muito lindo acontecendo agora, de artistas da palhaçaria negra, que não sei se vocês vão lembrar, lá no início de Torto Arado, quando Bibiana diz que, quando chegam no hospital, ela diz, meu pai guardou as folhas no bolso porque ele tinha vergonha de ser visto como feiticeiro naquele lugar de cura, o hospital. E foi a primeira vez que eu vi mais gente branca que gente preta, o hospital. E, nesse contexto hospitalar, nós sabemos os casos de violência obstétrica e várias outras que são maiores com as mulheres negras, e todo esse adoecimento que a gente vem acompanhando das doenças cardíacas, hipertensão, etc. Então, vejam a diferença de uma criança. Recentemente circularam vários vídeos de crianças sendo ignoradas em parques recreativos, vocês devem ter visto isso. Muitos palhaços e palhaças fizeram isso com crianças pretas em contextos diversos. E no hospital, aí tem um trabalho lindo da Juliene Leles, de Minas Gerais, do Instituto Ha-Ha-Ha, que tem uma foto de um trabalho de pesquisa dela, que é um encontro, ela abraçando uma menina negra que está na pediatria. A garotinha está no leito, e os cabelos dela se encontram, assim, trançados, é uma coisa muito linda. Ou seja, cura, né? A partir dessa sensação de comunidade. Ou seja, o circo negro tem quanto tempo, professor? Então, o circo negro tem esse desafio. Né? O que é que a gente tem feito lá na licenciatura em teatro, em Senhor do Bonfim? Né? Um movimento. A gente criou essa linha de pesquisa. Eu tinha criado esse grupo em 2014, que é o Grupano, Grupo de Pesquisa e Extensão em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro, porque a gente queria formar uma intelectualidade do sertão do Brasil para ocupar as universidades do sertão do Brasil. Porque tem um dado que eu considero assim, bem forte na Univars, Universidade Federal do Vale do São Francisco, de mais da metade dos docentes serem formados por professores do Sudeste. E aí, não me parece razoável que uma universidade cravada no sertão do Brasil tenha mais da metade dos docentes do Sudeste formados no Sudeste. Tem algo errado nisso. Não é? Assim, não é razoável. Não é razoável. E aí a gente cria esse grupo de pesquisa com esse objetivo, antes mesmo da criação da licenciatura. Então, eu liderei, fui o presidente da comissão que trabalhou pela implantação da licenciatura em teatro. É a universidade de 40 anos, a Universidade do Estado da Bahia, é o primeiro curso regular de arte dessa universidade, o que eu considero um escândalo. Uma universidade de 40 anos ter o seu primeiro curso regular de uma área de conhecimento que é a interpretação de realidade como ciência, tal qual a ciência, chegar depois que essa universidade vira quase quarentona. Né? E aí, gostaria só de falar a minha experiência mais recente com os estudantes do componente Teatro Negro, que eu estou ministrando pela primeira vez, que até aqui eu tenho formação em pedagogia, minha primeira formação em pedagogia, depois em teatro, mestrado, doutorado em teatro, pesquisando as relações entre circo e teatro. E aí eu sempre trabalhei com estágio no curso de teatro. Esse ano, por razões diversas, fui trabalhar com o componente Teatro Negro. Aí o que eu propus a esses estudantes, para o primeiro encontro, um amigo secreto. Né? Eu coloquei lá nos papeletes
o nome de diversos artistas para que eles pudessem conhecer, pesquisar. Isaura Bruno, do Direito de Nascer, né? Mussum, Léa Garcia, Ruth Souza, Jorge Lafon, Zé da Almerinda, Clara Regina, que é uma travesti negra de Senhor do Bonfim, que era do teatro, da palhaçaria. Então, vários artistas, e eles precisavam produzir um presente artesanal inspirado na imagem desses artistas para dar ao colega. Então, eles começavam a aula falando sobre, olha, ela fez o Direito de Nascer. E aí começa a contar a história de Isaura Bruno, todas as dificuldades que ela enfrentou, né? A ausência do reconhecimento, o racismo, como ela era tratada no processo criativo. E, a partir daí, eles iam meio que se assombrando, e depois era mostrada uma foto, e muitos não conheciam. E aí a gente fez isso com esses artistas. Depois que se descobria quem era o artista, eles iam dizer para quem ia o presente. Vou citar 3 experiências. A outra, a gente fez uma roda na fogueira, né? Fomos para um quintal, fizemos uma fogueira e eu distribuí nomes de diversos pesquisadores e pesquisadoras das artes cênicas negras. A professora Leda estava na lista, a professora Alexandra Dumas, né? Só que esses estudantes, eu não dava um texto a priori. Eu pedia para que eles investigassem a vida daquela pessoa. Onde nasceu, o que fazia, o que escreveu, onde ensinava. E coisas lindas aconteceram ao redor dessa fogueira, porque eles iam trazendo o texto da Daisy Brito, né, que estudou lá a Josephine Baker. Então, eles iam trazendo e sinalizando e anotando essas referências para buscas posteriores. E depois repetimos com dramaturgos e dramaturgas, para que eles conhecessem, escolhessem os textos e depois fizessem a montagem de uma cena. Bom, por que eu quis falar brevemente sobre isso? Porque essa experiência de Senhor do Bonfim é uma experiência de retorno. Depois de uma temporada na Universidade Federal da Bahia e a ausência... Eu entrei na UFBA numa época que não tinha cotas. Então, a presença negra era infinitamente menor e as práticas racistas eram mais fortes, né? É isso. Essas práticas nas universidades, elas dependem muito da performance que cada professor e cada professora desenvolve e aquilo que acredita, né? Resultado desse processo formativo. Então, realmente, como o professor Érico trouxe, é uma experiência bem difícil, mas é possível de fazer, especialmente buscando os nossos pares, né, da realidade institucional, da realidade local, os espaços não formais de educação, não escolares, a depender da filiação teórica em torno da questão desses espaços, né, fora da escola, por exemplo, e da universidade. Lá no departamento, por exemplo, nós criamos um projeto muito provocado pelos estudantes, que foi o Café Preto, Rua, Rede, Palco e Picadeiro, onde a gente, no período da pandemia, fazia, nas 3 primeiras semanas do mês, 2 lives para discutir a questão dos palhaços e das palhaças pretas, das pretas bichas, das dramaturgos e dramaturgas pretos e pretas. Cada estudante entrevistava um artista de alguma região do Brasil, um artista negro, negra, em torno dessa questão. Então, se a pessoa se auto-identifica como uma bicha preta, aquela estudante bicha preta ia ter aquela 1 hora de conversa com a pessoa e a gente ia interagindo com o público. No 4º mês, então, aconteciam várias coisas. Ah, que maluquice! O que é isso? Aí já entrava outra pessoa e perguntava, e cadê a lei 10.639? A gente anotava tudo aquilo e na 4ª semana fazia a Quilombo Live. Quem respondia na Quilombo Live? Uma liderança da comunidade quilombola de Tijuaçu, essa do Samba de Lata, que eu citei, Aliete Fagundes, uma poeta negra, chamada Cris Viana, um sociólogo negro, Nilson Barbosa, que estudava um poeta, o Antônio Vieira, dessa comunidade quilombola de Tijuaçu, que a educação básica, até hoje, não traz a literatura dele, saiu da comunidade quilombola de Tijuaçu, foi para a África, foi para os Estados Unidos, se tornou professor, embaixador, era poliglota, publicou em 2 línguas, 3 livros publicados, a escola refutando tudo isso, e a gente levou uma professora de um laboratório
de currículo, uma professora da área de História, que levava o nome da matriarca dessa comunidade, que é a Marinha Rodrigues. Então, nós fazíamos essa junção interinstitucional, considerando o Quilombo, nesse conjunto, para responder, dialogar, conversar com os estudantes e com as comunidades sobre os temas que transversalizavam aí a questão do palhaço, do ator, da atriz, do dramaturgo e da dramaturga. Então, sim, foi uma experiência bastante proveitosa, mas o departamento, durou 6 meses, nenhum folder, nenhum card do projeto Café Preto, que era formado por corpos pretos e LGBTQIA+, foi divulgado na página oficial do departamento. Então, essa nossa luta, ela é uma luta muito difícil, e a gente faz, né, nessas articulações e buscando as estratégias que a gente sabe, mas que é muito difícil. Só que a gente precisa seguir, né? Depois disso, eu me encorajei para submeter um PIBID, de Circo e Teatro Negro. E hoje esse PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência da CAPES, ele está em 2 comunidades. O Bonfim 3, aquela onde meu pai tinha a serralheria, e na comunidade quilombola de Tijuaçu. Então, tem 24 estudantes negros e negras da licenciatura em teatro, na periferia urbana e no Quilombo, trabalhando com circo e teatro negro. O que eu quero dizer é que, dentro de cada uma das nossas áreas de conhecimento, é possível buscar essas articulações e a gente reverberar na potência, né? Como, agora, uma questão central que você traz gente, sobre o currículo. Se nós não garantirmos a presença dessas epistemologias no projeto do curso, não vamos pensar aqui em nós, não, vamos pensar em 20 anos, 30 anos. Estaremos aposentados. E sabe-se lá se estaremos aqui ou no Orum. Se não tem no currículo, ele também vai se modificando, né? A presença dessas epistemologias, falando do ponto de vista prático, o concurso não vai trazer o pesquisador, a pesquisadora da área. E se esse pesquisador, essa pesquisadora não chega, não tem ensino, pesquisa e extensão nas perspectivas que nós estamos discutindo. Se os nossos professores e professoras não são formados nessa perspectiva, isso não repercute na educação básica. Não vai para o PPP, não vai para o livro didático, e a lógica colonial vai se perpetuando. Então, a gente tem que gingar e ir encontrando os caminhos inspirados nas águas também, né? E aí, para concluir, eu fui para uma conversa lá com a professora Leda no Pós-Afro e ganhei o livro lá, que é a entrevista, o resultado da entrevista que o Pedro Calil faz com ela, que eu não conhecia, e levei numa viagem para Senhor do Bonfim e li. E eu até indico, porque é muito interessante que os conceitos, né, de encruzilhadas, oralituras, afrografias, o corpo-tela, tudo está no texto dessa conversa, introdutoriamente muito interessante, mas o que mais me chama a atenção ali, eu fiquei me perguntando, eu não vi nos livros, eu não quis enxergar, eu não aceitei, é quando ela fala da experiência da escrita como uma possibilidade de fracasso, né? E aí foi muito bom ler sobre isso, porque quando a gente termina, quando a gente conclui, e que não é fim, tomando o bispo, é começo de novo, é bom a gente se perguntar, né? Fracassei? Porque isso é movimento, né? Para novos retornos. É isso. E para concluir, Conceição Evaristo, você falou em Conceição Evaristo, me veio um verso dela que eu gosto muito. Nossos poemas conjuram e gritam. É isso. Com relação à presença negra, sobretudo no corpo docente e no pensamento de uma universidade, é muito difícil, né? E ela é perpassada por inúmeras violências, né? Você, como professor universitário, você está sujeito a passar por inúmeras violências do corpo docente, seus colegas de trabalho, quando você começa a questionar e a cobrar que a lei seja cumprida, porque a fala de Leda, que Deise trouxe aqui, ela diz
É porque cada frase de Leda é um mundo, né? Mas ela diz assim: o corpo é uma episteme, né? O corpo tela é um episteme. Isso quer dizer que a gente tem que perceber que as culturas negras são epistemes. Elas não são pontuações num currículo. Elas têm que ser um pensamento epistêmico como é o ocidental. Mas isso é um lugar de não aceitação geral. Então, eu sempre digo que, em cima das leis, a universidade costuma burlar. Já que tem que dar conteúdo negro, contrata um professor negro e joga para ele a responsabilidade. E a gente está cumprindo lindamente. E eu venho questionando isso no meu próprio departamento, nas universidades onde a gente passa, a Alexandra também, no departamento dela, porque é uma luta insana. Né? Queria trazer esse depoimento para vocês e dizer que, assim, falando da professora Leda, né, outra frase que me arrebatou, quando eu ganhei o livro Performances do Tempo Espiralar, eu me preparei para ler. Quando eu abri a primeira página, tinha a frase: no tempo, o corpo, bailarina. Eu parei o livro ali, eu passei uma semana para pegar o livro de volta. Porque eu disse, meu Deus, entende? A episteme está toda aí, numa síntese, né? Então, é fundamental que a gente entenda que o corpo tela, que a afrografia, que a oralitura, isso quer dizer que a presença negra é uma presença epistêmica. Gente, a gente por hoje vai encerrar, agradecer imensamente a presença de cada pessoa aqui, agradecer a Leda por dar esse fechamento. Dizer que a gente amanhã tem nosso último dia do seminário Leda Maria Martins, com uma conferência de encerramento que vai ser muito especial, que se chama História de Vida de um Povo Negro, Como Eu Cheguei Até Aqui, com a dona Josefa do Sítio Alto. E, em seguida, a gente vai fazer uma mesa bem compacta, rápida, né? Comigo, Alexandra Dumas, Neila Maciel, falando dessa questão do projeto geral, né? Para dar uma devolutiva de onde estamos. É um projeto que faz 1 ano agora, e a gente tem mais 1 ano pela frente. E respondendo essas perguntas do isolamento, o ano que vem, 2024, a meta do projeto é fazer um fórum de docentes universitários e universitárias negros e negras para discutir o currículo nacionalmente e fazer uma proposição política a todas as instituições federais sobre, não vou nem falar inclusão, sobre poder fazer valer a lei, que já tem 20 anos. Né? Então, esse é o encaminhamento. Então, muito obrigado, gente.